Paz do Senhor, pessoal. Hoje é sábado e nós vamos aqui continuar praticamente com a nossa penúltima série do Momento Conhecimento da Palavra. Sim, nós já estamos aí chegando ao término aí dessa série, mas tem muita coisa ainda pela frente daquilo que Deus tem ministrado no meu coração e vamos continuar aí com a palavra, com certeza, todas as quartas e sábados. Então, hoje a palavra é bênção e maldição, que nós vamos aprender aqui um pouquinho. Então, bênção e maldição é o tema da série de hoje, para a glória de Deus. Então, lá em Deuteronômio, capítulo 11, do versículo 26 ao 32, vai ser aqui a nossa base, né, desse bênção e maldição. Mas o nosso texto-chave aí, sempre que eu tô falando no finalzinho, é Oséias. Então, vamos para cá, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 ao 32, que o tema é esse, né? O subtítulo é esse, a bênção e a maldição. Então, você que está aí na sua casa, acompanha aí na sua Bíblia, ou no seu aplicativo, ou no seu celular, acompanha aí. Versículo 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Versículo 29. E será que, havendo-te o Senhor teu Deus introduzido na terra, a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerazim, e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão eles daquém do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na campina defronte de Gilgal, junto aos carvalhais de More? Por que passareis o Jordão para entrardes a possuir a terra que vos dá o Senhor? Vosso Deus, e a possuireis, e nela habitareis. E o último versículo 32. Tende, pois, cuidado em fazer todos os estatutos e os juízos que hoje vos proponho. Tendes cuidado, né? Ele vai terminar com alerta, tendes cuidado, né? Tendes cuidado em fazer todos os estatutos e os juízos que hoje vos proponho. O que ele tá propondo aqui? O que Deus tá falando aqui, né, para Moisés? Eu estou propondo a vocês, eu estou dando a vocês a oportunidade de vocês escolherem a bênção e a maldição. Então, aquilo que vocês escolherem, vocês vão colher como fruto também da escolha de vocês. Então, em Levítico 26, capítulo 26, o Senhor, ele estabeleceu as bênçãos que Israel poderia receber se eles guardassem os seus mandamentos e os castigos que receberiam se os desobedecessem. Em Deuteronômio 27, né, um capítulo aí à frente, uns capítulos mais à frente aí desse capítulo 11 que nós lemos, os filhos de Israel cruzarão o Jordão, edificarão um altar e adorarão o Senhor. Eles são um povo do Senhor, mas serão amaldiçoados se não obedecerem a Ele. Veja que para toda escolha sempre há aqui uma consequência. Para a bênção, se você escolher em ser bênção, em seguir os caminhos de bênção, de obediência, você colherá frutos da sua obediência, que é a bênção do Senhor. Você vai colher muitos frutos bons. Mas a partir do momento que você desobedece, você escolhe a maldição e pasme, elas. Mas será que pessoas escolhem? Sim, as pessoas escolhem. As pessoas escolhem maldição pelo fruto, por aquilo que elas estão plantando. Pela semente do qual elas estão plantando, elas vão colher sim o fruto daquilo que elas estão plantando. Então, toda vez eu falo aqui, se você quer mudar a sua colheita, mude o seu plantio. Se você quer ter uma colheita, você quer ter um plantio bom, se você quer aí dar um testemunho, se você quer colher coisas boas, reveja as sementes que você tem plantado. Isso é simples, só que muitas pessoas não querem obedecer. Preferem desobedecer, andar uma vida de desobediência e achar que Deus vai abençoar aí a desobediência da pessoa. E aqui o Senhor, ele vai deixar muito claro, Deus está deixando claro em cada capítulo. Se vocês obedecerem, vocês vão colher a maldição. Eu estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição. Cabe a vocês escolherem. Cabe a vocês escolherem, em outras palavras, ou vocês escolhem vida, eu tô colocando vida e morte. O que vocês vão escolher?
vão escolher a morte, vocês vão morrer. Vocês vão escolher vida, vocês vão viver e vão colher aí uma vida em abundância. Em Deuteronômio capítulo 28 fala sobre as bênçãos de ser obediente. Essa palavra ela foi proferida ao povo de Israel. Se o povo obedecesse a Deus, seriam exaltados entre as nações, e a bênção de Deus acompanharia todas as áreas da vida daquele povo. Se você obedece às leis dos homens, agora trazendo, né, para nós, como eu tô aqui, chamando você para refletir sobre a bênção e a maldição, porque todas elas, ambas têm as suas consequências. Todas elas têm o fruto. Então, se você obedece algo natural às leis dos homens, você vai usufruir, sim, daquilo que as leis podem te dar. Assim como um estado, uma nação, você será favorecido pelo que a nação irá te dar. Você vai interagir com a sociedade, mas se você desobedece às leis das leis dos homens, logo você também terá uma punição. Né, em algo muito simples. Obedece aquilo do qual, no serviço onde você trabalha, você obedeceu, você talvez seja reconhecido, né? Você fazendo tudo jeitinho, você vai ser reconhecido. Mas deixa de fazer. Você perderá os seus benefícios, talvez aí você até pode ser mandado embora ou levar aí uma justa causa. Então, se você ultrapassar o farol vermelho sobre as leis de trânsito, pela lei dos homens é uma consequência, você receberá uma multa. Mas assim também você pode tirar a vida de alguém ultrapassando um farol vermelho e você terá uma punição. E você até pode ir preso e para a cadeia. Então veja que tudo tem uma consequência. Agora, no reino espiritual, funciona da mesma maneira. Quando eu obedeço, quando eu honro os princípios de Deus, eu passo a usufruir das promessas, das bênçãos, eu passo a tomar posse dos propósitos que Deus tem preparado para a minha vida e reservado para a minha vida e para a sua vida. Agora, quando eu desobedeço aos princípios de Deus, os princípios me quebram. Toda vez que eu desobedeço a Deus, eu vivo a consequência da minha atitude. E toda vez que eu desonro a Deus, eu vou colher os frutos da minha desobediência. Porque muitas das vezes não é o que Deus tem para mim, não é o que Ele quer para mim, mas Deus permite com que você viva, que eu viva as minhas escolhas devido ao livre-arbítrio, direito de escolha, decisão, oportunidade de escolher entre o certo e o errado. E pasmem, muitas pessoas escolhem o errado, muitas das vezes por não conhecer a verdade, mas pasmem, muitos conhecem a verdade e ainda preferem dar um jeitinho brasileiro e falar, vou por aqui que é melhor, vou fazer assim que é melhor, porque eu vou chegar muito mais à frente. Mas veja, se você está andando, se você está correndo, se você apenas está correndo ou caminhando ou está indo num passinho mais, um pouquinho mais rápido, veja que todos vão chegar na linha de chegada, todos vão chegar na linha ali de chegada. Óbvio, quem está correndo talvez vai chegar muito mais primeiro do que você, mas todos vão chegar se você obedecer. Todos têm o seu tempo. Para cada um, Deus estabeleceu um propósito, cada um tem uma promessa, então não adianta querer passar à frente, não adianta querer colocar os cavalos na frente dos bois, né? Aí eu colocar o cavalo aí na frente da carroça, porque você vai acabar se dando mal, você vai colher frutos da sua própria desobediência. E pior ainda, quando nós conhecemos e queremos ainda desobedecer, achando que se eu fizer do meu jeito vai dar certo. E não vai dar. Se Deus não for à frente, nada vai dar certo. A maldição sem causa, ela não se cumpre. Mas a maldição com causa, ela se cumpre. Com maldição, sois amaldiçoados. Maldição é maldizer. Olha, veja isso, presta bem atenção. Por que que o povo de Israel, era para eles ficarem 40 dias, eles passaram ali 40 anos, porque eles próprios se amaldiçoaram. Então, toda vez que você reclama, toda vez que você maldiz, toda vez que você pragueja, toda vez que você murmura, você está trazendo maldição para a sua própria vida e você colherá os frutos da sua reclamação. Não é outra pessoa que vai colher, é você mesmo que está praguejando, maldizendo, reclamando, murmurando. Ai, que nada para mim dá certo, que eu sou um azarado. Já viu isso? E o pior, crente falando isso, que nada para ele vai dar certo, só para o outro que dá certo. Nem parece que é crente essa pessoa. Tudo que eu coloco a mão dá errado. E pior ainda, né? Ou talvez você também já ouviu aí os seus próprios pais
maldizendo você, né? Pais dizendo isso. Tudo que você pega, menino, tudo que você pega, menina, quebra. Tudo que você coloca a mão, quebra. Ou você não consegue fazer nada, ou você não vai dar certo em nada, você é um burro. Veja que essa própria pessoa está maldizendo o próprio filho. Talvez a pessoa que tanto orou, tanto queria ter um filho, está maldizendo a bênção que Deus permitiu aquela pessoa ter, né? Ou dizem, né, enfim, ou até mesmo por arrependimento vai dizer, eu me arrependo de ter tido um filho. E é aí que o diabo, ele vai trabalhando nessas falas, porque ele pega como legalidade no mundo espiritual. E isso é uma maldição. Maldizer, né? Eu tô aqui no Brasil, o Brasil não vai pra frente. Ou o seu trabalho, sempre a mesma coisa, nada muda, sempre a mesma coisa. Fica proferindo maldição. E você vai colher os frutos dessa maldição. Como eu mudo, então? Como é que eu faço para mudar? Mudando as minhas palavras. Como eu falei, se você quer mudar as suas colheitas, mude o seu plantio. E qual que é o seu plantio? Qual é o maior plantio? As suas próprias palavras, que nossas palavras têm poder no mundo espiritual. Mude a sua postura. Satanás só pode agir na minha e na tua vida pelas palavras do qual nós damos legalidade, que nós proferimos. Nós damos legalidade ao diabo quando maldizemos, quando praguejamos, quando reclamamos. Quando reclamamos no momento, parece até mesmo não acontecer absolutamente nada. Mas você, à frente, vai colher os frutos da maldição das suas próprias palavras, daquilo que você declarou, porque você deu legalidade ao diabo. Já viu aquilo? Não vou conseguir pagar uma conta. Eu vou atrasar uma conta. Faz o teste se você tiver coragem. Você não vai conseguir, além de você não conseguir pagar, você vai atrair dívidas, porque se não paga, atrasa a conta, gera dívida, você vai ficar com um bolo de dívida, E as pessoas, o ser humano, ele sempre quer escolher uma pessoa para poder culpar. O ser humano sempre quer caçar alguém para poder colocar a culpa, porque isso é mais prazeroso pro ego, pra vaidade, pra não assumir a responsabilidade para si, pra não trazer a responsabilidade para si e reconhecer que realmente errou e não troca as palavras e continua praguejando, e continua murmurando, e continua dando legalidade para Satanás atuar. Então Deus, ele coloca nas suas mãos a bênção e a maldição. O que você vai escolher? Aqui eu tô falando de coisas práticas, mas eu também estou falando coisas do mundo espiritual. Pode ser prática, mas ela tem um significativo muito grande no mundo espiritual, porque nós estamos dando legalidade com as nossas palavras para que o diabo tome, e ele fala que assim se cumpra. Que assim se cumpra como ele está falando e ordenando no mundo espiritual. Mas eu não declarei isso ao vivo em cores aí no mundo espiritual. Eu não falei. Não, você falou. Toda vez que nós abrimos a boca para falar alguma coisa, maldizer, reclamar, nós estamos declarando. Toda a palavra liberada, ela tem poder no mundo espiritual. Então, a quem nós vamos dar essa legalidade? A Deus ou ao diabo? Nós escolhemos. Eis que diante de vós eu coloco a bênção e a maldição. Em outras palavras, eu coloco a vida e a morte. O que você está escolhendo? Se você quer mudar a sua colheita, mude o seu plantio. Satanás, ele só pode saber do que você não gosta se você falar. Satanás, vou repetir novamente, Satanás, ele só pode saber do que você não gosta se você falar, se você proferir as palavras. Olha o significado da bênção. Bênção é benefício, é graça, é favor especial, em outras palavras, abençoar. No hebraico, o termo bênção tem a sua origem no latim, benedicere, e significa dizer palavras de bom agouro, falar bem de alguém, elogiar. Daí derivam bem dizer de bênção. Eu te abençoo em nome de Jesus. Você é uma bênção. A sua família é uma bênção. Seus filhos é uma bênção. Laís, eu não estou vivendo isso. Talvez a minha família não é bênção, é tribulada, é agitada. Meu filho, o meu trabalho, nem vou falar o restante.
mas abençoe, declare palavras de bênção. Comece a abençoar, porque você colherá o fruto daquilo que você tem declarado e você tem dado legalidade no mundo espiritual. Olha só agora a maldição. Maldizer, o efeito de amaldiçoar. Figurado dessa palavra é um conjunto de palavras que revela a vontade de que algo negativo aconteça. Praga. Já o hebraico, para simplificar, é falar mal de alguém. E quando nós falamos também mal de alguém, quando você fala mal de alguém, você está praguejando esse alguém. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos falando, com aquilo que nós estamos declarando. O Senhor colocou duas coisas sobre as nossas mãos: bênção e maldição, vida e morte. O que nós vamos escolher? O que nós vamos fazer com aquilo que o Senhor nos deu? O que eu vou escolher para o meu dia? Hoje, essa série aqui dessa palavra, momento conhecimento da palavra, é para você escolher bênção ou maldição. O que você vai escolher? Vida ou morte? E o nosso texto-chave para a gente poder encerrar aqui essa penúltima série de hoje, o texto-chave é Oséias 4:6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Então, como eu sempre aqui estou falando, se você não quer ser destruído, perecido, se você não quer ser rejeitado, e mais, vai muito além do que isso. Se você não quer que Deus rejeite os seus filhos, comece a buscar conhecimento. Comece a pedir ao Espírito Santo que te revele a palavra, que te revele as escrituras. Comece a ler, comece a meditar nas escrituras. Não busque em homens. Eu sei que a gente vai num culto, nós ouvimos, né, o nosso pastor, a gente ouve, é bom, sim, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só que nós não podemos ser crentes mimados e acostumados e ficar no comodismo de apenas ouvir. Eu também preciso buscar. O ouvir me alimenta a minha fé, mas quando eu busco, Deus também se revela a mim, assim como Deus se revela através do anjo da igreja, do pastor da igreja, para poder estar falando também com você. Mas é necessário que você também busque para que você não fique enganado. Então, se você não quer ser rejeitado, e pior ainda, uma das palavras que eu acho aqui muito forte, se você não quer ser rejeitado e destruído por falta do teu conhecimento, então busque o conhecimento. Busque em conhecer a verdade para que você não seja destruído e seus filhos também não sejam rejeitados. Amém? E eu fico por aqui com esse encerramento aqui dessa penúltima série aqui com vocês e aguardo vocês aqui semana que vem para nossa última série, que é oração e intercessão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho, compartilhe essa mensagem e todas as quartas e sábados, se assim você me permitir, eu estarei aqui com uma palavra que vem do coração do Senhor para edificar as nossas vidas, para que a gente possa andar aqui no conhecimento e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Deus abençoe e um ótimo final de semana para você e toda a sua família. E não se esqueça, você é uma bênção de Deus, a sua família é bênção. Tudo aquilo que o Senhor te proporcionou é bênção para você e para sua casa. Você tem uma opção de escolher: bênção ou maldição? O que você vai escolher? Deus abençoe.